Olá, estudante, bem-vindo, bem-vinda. Aqui é Thiago Benedetti. Já estou aqui com o quadro pronto para você. Temos hoje uma aula, um vídeo para falar sobre algo que, na verdade, não é bem um método, não é uma estratégia, não é para sua prática, mas é uma reflexão que, às vezes, você precisa fazer, tá? E esse vídeo talvez seja um momento para você fazer essa reflexão. Hoje nós vamos falar sobre o aproveitamento do potencial de trabalho. E esse é um papo que, vez ou outra, eu preciso ter, especialmente com os meus alunos de terceira série, do ensino médio, pré-vestibular, cursinho, porque como as pessoas me contratam, né, para fazer plano de estudo, eu acabo sabendo muito da rotina, da vida, do jeito de levar a rotina de estudo dos meus alunos, e isso me faz perceber, né, essa questão do aproveitamento do potencial e a coisa do potencial em si, né, que os estudantes têm. Então, quando a gente fala assim de estudar para passar em concurso, estudar para passar em vestibular, estudar para se dar bem na vida, estudar para desenvolvimento pessoal, para se desenvolver enquanto profissional, tudo isso tem a ver com muito o contexto de quem estuda, né? Duas pessoas podem ter realidades diferentes e, por isso, potenciais de trabalho diferentes. E o aproveitamento desse potencial e o reconhecimento desse potencial é extremamente necessário, importante, né, para trazer consciência para a sua rotina e para tudo que você faz em relação aos seus estudos. Então, o nosso vídeo de hoje é sobre isso, sobre você reconhecer o seu potencial, sobre o problema de você não reconhecer esse potencial e de como fazer o aproveitamento disso, tá? Isso aqui é mais, então, uma reflexão para você. Então, olha só, deixa eu começar a rabiscar aqui umas coisas. Seguinte, você está vendo aqui o resuminho já da aula de hoje, que fala, então, sobre esse aproveitamento do potencial de trabalho. A gente pode pensar que esse potencial de trabalho que eu coloquei aqui, eu escolhi a palavra trabalho, mas vamos pensar também que pode ser um potencial de estudo. Pode ser o aproveitamento do potencial de estudo. E, consequentemente, potencial de aprendizagem. E vou logo te falar, eu tive o gatilho para fazer essa aula conversando com um aluno meu do pré-vestibular que tem assim uma vida bem tranquila, relativamente bem tranquila, é filho, né, de uma família muito bem estruturada financeiramente, né, um rapaz que tem tudo assim que você pode imaginar que algum estudante pode querer e infelizmente ele não aproveita nada disso, faz pouco proveito disso, provavelmente ele não valoriza o que tem, alguma coisa assim. Mas também não é esse o papo, tá? Não é sobre privilégio, nada disso. A questão só é sobre algo por trás disso. Repara só, vamos utilizar aqui então esse gatilho e esse cenário aqui, ó. Vamos imaginar o João e o Pedro, dois alunos diferentes que estudam, por exemplo, no mesmo cursinho, que têm o mesmo objetivo, que é passar no mesmo curso usando essencialmente o mesmo cursinho. Logo, eles têm as mesmas aulas, com os mesmos professores e o mesmo material didático. E aí o potencial de trabalho, como é que funciona aqui? Vamos imaginar que o João, esse aqui, ele tem o que a gente vai chamar de potencial 100. Vamos chamar aqui 100, não 100%, mas vamos botar um número qualquer só para ficar mais fácil. E vamos dizer que o potencial do Pedro supostamente é 80, certo? Digamos que esses potenciais, eles são diferenciados, né? Por exemplo, o João tem um potencial maior no sentido de, ele tem, de repente, mais recursos, ele tem uma estrutura, tem apoio, tem, enfim, privilégios que dão a ele, digamos, uma potência maior, uma vantagem competitiva, inclusive, maior do que o do Pedro. Aí, de novo, não quero entrar aqui em questões de méritos, de políticas públicas, ou seja lá o que for, tá? É só para você entender o cenário. Então, o João tem lá, por algum motivo, seja lá qual for, ele tem um potencial. Para ele, talvez ele pode chegar naturalmente mais longe por uma questão estrutural, social, enfim. Só que o que acontece? Vamos pensar aqui que o João, ele tem uma seguinte situação. Apesar do potencial, ele tem um aproveitamento que a gente vai classificar aqui no nosso esquema como um aproveitamento de 60. 60 do quê? 60 daqueles 100. Então, ele tem um potencial 100, digamos assim. Né? Então, vamos relacionar isso aqui. E esse potencial 100, de tudo que ele pode aproveitar, ele aproveita 60. 60%, sei lá, ou 60 unidades. E, junto disso, comparado com ele, tem o Pedro. O Pedro tem um potencial de 80. Né? Lembrando que também não é 80%, é 80 unidades, digamos. E, apesar desse potencial, né, que é menor do que o João, o que acontece aqui com o Pedro? O Pedro é muito mais engajado nos estudos. Por algum motivo, ele é muito mais motivado
muito mais engaixado e compromissado. E apesar de ter o potencial menor, ele aproveita praticamente tudo desse potencial oferecido a ele. Logo, no fim das contas, o aproveitamento do Pedro é maior do que o aproveitamento do João. Então, o que é o ponto crítico aqui? Ó? O João, né, ele poderia ter aproveitado muito mais, né, esse potencial. Ele podia ter um aproveitamento, um rendimento muito maior. Não teve. Já o João, aliás, o Pedro, que apesar de ter um potencial menor, fez um aproveitamento muito maior. Então, o que tem aqui de diferente? No fim das contas, num processo, digamos, competitivo, né, pensando que a gente está falando aqui de um processo seletivo, nesse caso, mesmo tendo menos recursos ou apoio ou incentivo, ou seja lá o que for, por uma questão de engajamento, por uma questão de motivação, por uma questão de, talvez, disciplina, o Pedro passou do João, mesmo começando atrás ou mesmo não tendo a mesma base, certo? Então, o que eu queria chamar a tua atenção? Quando a gente pensa nesse P de potencial, ou seja, da estrutura que você tem até onde você pode chegar, é importante fazer uma reflexão sobre a tua consciência do potencial que você tem mediante as coisas que você tem para te ajudar a estudar. Se você tem aula, se você tem livros bons, se você tem um bom material didático, se você tem bons recursos, se você tem apoio, se você tem incentivo, se você tem condições biológicas, se você está bem alimentado, etc, etc. Repara que esse P de potencial poderia ser um P de privilégios, né? E claro que isso a gente não pode fingir que não, né? Isso é um diferencial para quem estuda, principalmente para quem estuda em processos seletivos. O que eu quero chamar a tua atenção aqui? É esse reconhecimento desse potencial. Reconhecimento de que você talvez tenha um potencial que pode ser maior ou menor, de acordo com esses privilégios que você tenha, mas que no fim das contas, pegando aqui o contexto do João e do Pedro, o que faz a diferença mesmo é o aproveitamento desse potencial, né? Então, eu te falo isso porque eu sou professor de escola particular, mas também dou aula e participo de grupos, né, enquanto professor em escolas públicas, em redes públicas. E eu vejo alunos da rede pública, muitas vezes com nenhum privilégio, com poucos privilégios ou com poucas condições de estudo, utilizando material já utilizado, tudo rabiscado, tendo às vezes quando muito um caderninho, uma caneta, tendo aulas esporádicas e tal, mas que tem ali um engajamento muito grande, uma motivação para estudar muito grande, tem uma disciplina e uma necessidade de estudar, porque entende que a educação é algo que pode mudar a vida. E em contrapartida, eu tenho alunos como o João, que tem tudo que você imaginar do bom e do melhor, e que apesar de todo esse potencial, de toda a facilidade que teriam, ainda assim ficam patinando e não chegam tão longe assim quanto poderiam. Então, esse papo aqui de potencial de aproveitamento é só para você pensar nisso, né? Se você está aproveitando, independente das condições ou do cenário, se você está aproveitando dentro dos limites possíveis todo o potencial disponível que você tem. E aí a reflexão que fica é, de onde que vem esse potencial, quais são os recursos? Se você tem às vezes uma biblioteca perto da sua casa e por ali você tem livros e de repente um ambiente propício e calmo para estudar, isso por si só já aumenta demais o seu potencial. Se você tem um local tranquilo de estudo, se você tem algum recurso, enfim, tenta fazer um levantamento, né? A reflexão que você faz aqui é, pega um papel e faz uma lista e começa a pensar em todas as coisas que te ajudam, certo? Aqui é uma coisa bem positivista, né? Tenta pensar em todas as coisas que te levam para frente, que te empurram para frente. E tenta pensar nesse potencial como se fosse um número de 0 a 100. E aí, pensa em cima disso, tá? Deixa eu até abrir a câmera aqui. Que esse papo tem que olhar nos olhos, né? Então, pensa em cima disso, dentro do potencial que você tem, o quanto que você está aproveitando disso, certo? E o quanto deste aproveitamento que você tem pode te levar para frente, né? Porque a gente sabe que quando a gente fala de educação, né, existe todo um abismo aí entre dois lados, entre possibilidades, entre situações, entre cenários, mas a gente vê que dos dois lados desse abismo tem gente se dando bem e tem gente se dando mal, né? Por quê? Porque tem essa consciência. Então, essa aula não é bem uma aula, é só um vídeo, é só para você pensar nisso, tá? Para você fazer esse exercício pessoal seu. Nem vou pedir que você deixe isso aqui nos comentários, mas se quiser também pode deixar. Se quiser mandar uma mensagem para falar sobre isso, você pode mandar.
mas é só para você pensar sobre, tá? Pega um papel e anota tudo aquilo que você entende que é potencial para você. E aí, no final desse exercício, de 0 a 100, se dê ali um número, certo? Se dê ali uma unidade de potencial e reflita com essa mesma lista, com esse mesmo papel, com essas mesmas coisas que você escreveu, reflita sobre o seu aproveitamento de tudo isso, tá bom? Então, esse é um exercício que eu queria deixar para você pensar. Esse é um exercício para você seguir adiante, seguir em frente, independente de qualquer cenário e independente de qualquer potencial. E o exercício, além de fazer isso, é imaginar e pensar de que forma você pode mudar a sua realidade e subir esse nível. Se o teu potencial hoje é 30, como é que ele subiria para 31? Como é que ele subiria para 40? O que faltaria para chegar em 50? E por aí vai, tá? Se você pensar um pouquinho, se você refletir um pouquinho, se você buscar caminhos, eu tenho certeza que você consegue aumentar o seu potencial e fazer o seu aproveitamento, acompanhar esse potencial, tá bom? Então, que você tenha muita potência de estudo, muita potência de trabalho. Espero que isso tenha te ajudado. Deixe o seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo.